Oi, eu sou a professora Cristiane, orientadora da Liga Acadêmica de Neurociências do CCO. Quando eu recebi o convite da Lani para fazer uma apresentação que representasse a Liga, eu pensei em muitas possibilidades. Mas eu queria que fosse um tema integrado, né? Afinal, as neurociências dão margem a muitas possibilidades de estudo. Um tema que fosse direcionado para o fisiológico e não para o patológico, pois o fisiológico é o nosso foco, e também que fosse interessante. Eu fiquei pensando nisso até que eu cheguei a essa sugestão para essa palestra. Você está aminado hoje? Uma breve abordagem sobre as funções dos sistemas aminérgicos no ajuste mental para a sobrevivência. Então, sem mais delongas, vamos começar. E nós vamos começar pensando em um exemplo que poderia ser uma situação que qualquer um de nós pode participar. Imagine que você está passando uns dias no litoral e decide fazer um dia de mergulho. Você gosta muito da vida marinha, especialmente dos corais, mas tem um pouquinho de medo de tubarões. Você chega cedo, os outros clientes nem chegaram ainda. Você está um pouco ansioso pela experiência, já ouviu falar muito bem desse passeio. Finalmente as pessoas chegam, o material de mergulho é distribuído, as instruções são meticulosamente apresentadas, um breve treinamento é realizado antes mesmo de vocês entrarem no mar. Estão todos muito animados. Você está aproveitando bastante, está muito entretido, observando a água, os pássaros, sentindo a brisa no rosto e nem percebe que te chamaram já para começar a mergulhar. Um rapaz da equipe tem que insistir com você para você perceber. O passeio está correndo maravilhosamente quando a sua dupla de mergulho sinaliza para você olhar para o lado. E lá vem os benditos tubarões se aproximando. Você sabe que não é hora do pânico. A equipe te orientou a ficar tranquilo, eles nunca tiveram um acidente com tubarões em 10 anos de trabalho naquela área. Você está com o coração acelerado, mas consegue se conter e observa os animais passarem por vocês tranquilamente. Sem tubarões à vista, vocês se aproximam do Recife de Corais. É a grande atração da excursão. São muitas cores, muitas formas, muitos peixes agitados, curiosos. É exatamente o que você esperava. Uma experiência tranquila, em paz com a natureza num dia lindo. De repente, do nada, uma corrente de água mais forte te empurra contra um coral e você arranha a mão, um arranhão bem feio. O susto foi ainda maior quando você percebe já está na superfície buscando algum tipo de ajuda. O guia da excursão te socorre, você havia se afastado um pouco, na verdade, do grupo e isso pode ser perigoso. O ferimento nem foi tão grave assim, você volta a mergulhar. No início você fica meio ressabiado, olhando em volta, prestando atenção em tudo para não ser pego de surpresa de novo. E para se assegurar de que estava perto das outras pessoas, para você não se afastar mais. Aí logo você se entretém novamente com a beleza do lugar e aproveita o resto do dia. Então o dia passa voando e você volta para casa cansado e muito satisfeito. Vamos tentar agora identificar algumas coisas nessa situação. Em primeiro lugar, motivação. Você chegou adiantado porque estava motivado a mergulhar. Em segundo lugar, concentração. Você estava tão entretido que nem viu te chamarem para mergulhar. Em terceiro lugar, alerta. Você ficou tenso durante a passagem dos tubarões. Em quarto lugar, surpresa. Você sofreu um pequeno acidente enquanto admirava os recifes e não esperava por isso. Depois, busca ativa. Você ficou olhando em volta para tentar se precaver quando voltou a mergulhar. Em sexto lugar, aprendizado. Você aprendeu que não devia se afastar do grupo. E em sétimo lugar, repouso. Seu dia foi agradável, se sentiu em paz consigo mesmo e agora está pronto para descansar. Muitas outras coisas aconteceram, mas isso aqui vai nos ajudar a entender as tais das aminas biogênicas, que são o assunto dessa apresentação. O interessante aqui é que o nosso sistema nervoso trabalha de forma integrada e as estruturas que nos permitem gerar comportamentos nas mais diversas situações muitas vezes são as mesmas, que mudam seus modos de ação conforme o que estamos vivendo naquele momento. Muito bem, então vamos começar por entender o que são as aminas. No nosso sistema nervoso nós temos vários núcleos pequenos, compostos cada um por apenas algumas dezenas de milhares de neurônios, que têm características similares. Esses poucos neurônios enviam seus axônios para grandes áreas encefálicas. São axônios extensamente ramificados. Ao longo dos axônios se formam varicosidades, apresentadas aqui, que são essas regiões alargadas do axônio.
Em cada uma delas são encontradas vesículas sinápticas cheias das aminas que são liberadas quando esses neurônios são ativados. Dessa forma, esses sinalizadores são dispersados pelo sistema nervoso e influenciam um grande número de sinapses. Essas moléculas ajustam nossos comportamentos para se adequarem às situações pelas quais passamos no dia a dia. Se uma situação muda, temos que ajustar os nossos comportamentos de acordo. Então, as aminas biogênicas são sinalizadores neurais, pequenas moléculas derivadas da ação enzimática sobre aminoácidos. 3 delas derivam da tirosina, sendo classificadas como catecolaminas. São a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina. As catecolaminas são monoaminas. E além delas, nós temos outras 2 monoaminas que não são derivadas da tirosina. A serotonina, que é derivada do triptofano, e a histamina, derivada da histidina. E por fim, além das monoaminas, nós temos a acetilcolina, que é derivada da colina. Então, essas 6 moléculas relacionadas entre si exercem funções muito importantes no organismo vivo, não somente no ambiente neural, mas especialmente aqui no sistema nervoso central, elas têm ação moduladora. Mas o que seria ação moduladora? Neurotransmissores com ação moduladora vão colocar os circuitos neurais afetados por eles em um certo modo de funcionamento. Por exemplo, um neurônio pode ser ativado por outro na ausência de uma monoamina, mas pode ser muito mais fácil ou muito mais difícil que ele seja ativado por aquele outro mesmo neurônio na presença da monoamina. É como um fundo musical, que faz com que o seu sistema nervoso seja sintonizado para responder a um certo tipo de estímulo de uma determinada maneira. No nosso exemplo do mergulho, você começa motivado, tão motivado que chegou até cedo demais. A motivação é uma ação direcionada para te causar prazer ou alívio de algo que está te incomodando naquele momento. Tem 2 áreas muito relacionadas com motivação. O núcleo accumbente, que é uma das estruturas anteriores e ventrais dos hemisférios cerebrais, e a área tegumentar ventral, ou VTA, como está mostrado aqui, que fica na região ventral e medial lá no mesencéfalo. Os neurônios da VTA enviam axônios para o núcleo accumbente e liberam dopamina lá no núcleo accumbente. O interessante é que o núcleo accumbente é inervado também pelo córtex, pela amígdala e pelo hipocampo. Não, eu não estou falando das amígdalas aqui, as tonsilas palatinas, tá bom? A gente está falando das amígdalas que ficam no lobo temporal, adiante do hipocampo. As amígdalas têm como função avaliar se um estímulo é bom ou ruim para você. O hipocampo tem como função identificar se você já conhece um estímulo ou se ele é novo. O córtex usa essas informações para regular suas ações. Então, o que está acontecendo aqui é que você soube do passeio, já tem ideia do que esperar em um dia de mergulho e avaliou essa possibilidade como positiva. Tudo isso em conjunto provocou uma expectativa de que ir na excursão seria uma boa experiência, o que fez com que a sua área tegumentar ventral liberasse dopamina no núcleo accumbente. E com isso você teve muita facilidade de se arrumar e ir para a praia. Olha só, se você estivesse indo, por exemplo, tomar uma injeção dolorosa, tipo uma bezetacil da vida, essa expectativa de algo bom não aconteceria. A VTA não teria liberado dopamina no seu núcleo accumbente. E você teria muita dificuldade de se mover para ir, você teria que se forçar a se arrumar para ir até a farmácia. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo de função de um neuromodulador. A dopamina, quando liberada nos circuitos neurais, facilita a realização de comportamentos relacionados a uma expectativa positiva. É o seu sinalizador da motivação. Se a dopamina está alta, você fica empolgado, atrevido, se arrisca, vai em busca do que você quer, vai em busca do alvo da sua motivação. Mas se ela está baixa, você fica moroso, pesado, desanimado, sem vontade de se mover. Agora vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Durante a viagem de barco, você estava tão entretido que nem viu que te chamaram. A atenção focada é uma função que resulta da relação entre o córtex e o tálamo. Possivelmente você já sabe que o córtex é a estrutura que, quando ativada, nos permite ter consciência do que está acontecendo em nós mesmos e no ambiente à nossa volta. Se você está vendo e ouvindo essa palestra, por exemplo, sabe que está vendo e ouvindo essa palestra, é porque as informações estão chegando no seu córtex.
Quem repassa essas informações para o córtex é o tálamo. O tálamo recebe interferência de diversos neuromoduladores, mas aqui em especial nós vamos pensar na função da acetilcolina, que tem ação sobre o tálamo, além de outras áreas encefálicas. O tálamo é uma estrutura complexa, cheia de subnúcleos, e quando a acetilcolina é liberada no tálamo, ela faz com que alguns subnúcleos de repasse de informação sensorial fiquem mais ativáveis. Aqui também nós temos a ação do córtex pré-frontal, que ativa neurônios colinérgicos, ou seja, neurônios que liberam acetilcolina, que por sua vez vão ativar neurônios inibitórios no córtex parietal. Esses neurônios inibitórios estimulados pela acetilcolina acabam inibindo a informação que é desnecessária naquele momento, reduzindo um excesso de informação que poderia te distrair. Então, quando a acetilcolina é liberada no córtex parietal e no tálamo, o que acontece é que o ruído silencia e as informações vão para os córtices sensoriais com maior intensidade. Pessoas com lesão no córtex parietal podem apresentar uma síndrome chamada síndrome de negligência, onde elas simplesmente param de prestar atenção em um dos lados do mundo e de si mesmas. Elas esquecem, por exemplo, de se limpar naquele lado, esquecem de movimentar o seu braço daquele lado, esquecem de desenhar naquele lado e assim por diante. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo imagens reais de desenhos e pinturas feitos por pacientes com síndrome da negligência unilateral, onde há um óbvio direcionamento da atenção dada ao lado direito em detrimento da atenção dada ao lado esquerdo. Então, como nós temos o córtex parietal intacto, e com a sua função melhorada pela acetilcolina, nós conseguimos avaliar certas informações recebidas com mais clareza e maior definição em relação a outras, que não seriam de tanto interesse. Uma parte importante do córtex parietal trabalha no direcionamento das informações de interesse para o córtex pré-frontal, que é aquele que lida com as informações e toma as decisões. Então pronto, com a liberação de acetilcolina você se concentrou na paisagem e esqueceu o resto. A acetilcolina é o nosso neuromodulador da atenção focada, mas ela também, na verdade, é muito mais que isso. Nós respondemos à acetilcolina como numa curva em U invertido. Isso quer dizer que quando a acetilcolina está com níveis muito baixos no nosso sistema nervoso, nós não estamos prestando atenção em nada, estamos muito distraídos. E por outro lado, quando a acetilcolina está em níveis muito altos, nós estamos meio que prestando atenção em tanta coisa que acabamos não conseguindo focar a atenção em nada, em algo específico. Nós ficamos dispersos. É como se tivéssemos um portão que está fechado para as informações do mundo quando a gente tem muito pouca acetilcolina, aberto para informações específicas quando a gente tem níveis intermediários de acetilcolina e escancarado para tudo e qualquer coisa quando os níveis de acetilcolina estão muito aumentados. Todos nós precisamos de todos esses estados de atenção. Uma concentração exagerada numa coisa só pode provocar os comportamentos perseverativos, tirando a sua percepção de coisas que estejam acontecendo à sua volta, fazendo, por exemplo, com que você não descubra novas possibilidades. Quando nos permitimos nos distrair sem focar a atenção especificamente em uma coisa, é quando nós temos aquelas ideias legais que a gente fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Você se permite divagar, e isso te permite ter acesso a circuitos neurais que você não estava acessando quando estava com a atenção focada demais. Mas a distração demais também atrapalha, todos nós sabemos disso, né? Às vezes nós precisamos focar a nossa atenção. E não é por acaso que a acetilcolina também está relacionada ao aprendizado. A atenção direcionada, a atenção focada, facilita muito o aprendizado. Pessoas com déficit de atenção podem estar precisando ajustar os níveis de acetilcolina muito baixos ou muito altos, demandando tratamento por meio de fármacos e terapia para conseguirem ajustar esses níveis. Mas se uma pessoa tem uma regulação normal da acetilcolina e resolve usar um medicamento, ela pode começar a atrapalhar a regulação que ela tinha funcionando direitinho. Então, por isso que é muito perigoso brincar com esses melhoradores cognitivos, por exemplo, tá bom? O outro extremo do déficit de atenção, que é quando a gente está sujeito a receber muitos estímulos, provoca uma inundação de informações no sistema nervoso,
que pode ser inclusive interessante, importante para a gente descobrir estímulos que de outra forma a gente não daria atenção para, estímulos de baixa intensidade, que nos permitem inclusive mudar avaliações das situações, como enxergar uma coisa que você não tinha visto antes porque ela estava colocada no meio de outras que te chamavam mais atenção. Níveis aumentados de acetilcolina podem, por exemplo, melhorar a percepção de uma pessoa sobre a capacidade que ela teria de realizar algumas tarefas. A gente chama isso de metacognição. Na metacognição, nós temos noção, por exemplo, se nós estamos sabendo uma matéria bem o suficiente para fazer uma prova ou se nós precisamos estudar mais. Se a pessoa não consegue perceber todos os aspectos da matéria, é possível que ela não tenha noção do quanto ela não sabe, o que pode ser muito prejudicial ao aprendizado. Perceber o quanto não se sabe é tão importante quanto aprender, porque nos ajuda a ajustar a energia investida no estudo de forma racional. A metacognição pode, por outro lado, ser prejudicada pelo aumento dos níveis dopaminérgicos, os níveis de dopamina, aquela que nos faz ficar atrevidos demais. Então, nesse caso, níveis altos de dopamina nos fazem exagerar na avaliação do quanto nós somos capazes de realizar alguma tarefa, uma autoconfiança além da realidade, e isso nos leva para o nosso próximo tópico. Quando os tubarões se aproximaram, você ficou em alerta, pronto para nadar para longe se algo desse errado, mas confiante de que não havia tanto risco assim, ou não. Nessa situação, você estava com seus níveis de cortisol, o neurônio do estresse, aumentados. A sua vontade meio que era ir embora dali. Níveis aumentados de serotonina, na verdade, induzem a ativação do eixo hipotálamo hipofisário adrenal, mas também interferem no comportamento de forma interessante. Você já deve ter ouvido falar sobre a serotonina como o hormônio da alegria. Na verdade, ela está mais associada à avaliação de risco, uma redução de impulsividade e ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, entre outras coisas, claro. É um medo racional, é uma desconfiança com a tendência à positividade. Na avaliação de risco, enquanto a dopamina, que a gente já conhece, nos dá confiança e nos dá inclusive impulsividade, às vezes em excesso, a serotonina nos permite esperar, avaliar a situação e evitar a ação irracional. A serotonina, produzida nos núcleos da RAF que ficam no tronco encefálico, interfere nas funções do complexo amidaloide, do hipocampo e do córtex pré-frontal, de forma que sinaliza nível de perigo e de aceitação. Na presença de serotonina, o complexo amidaloide tende a avaliar os estímulos como mais positivos, ou pelo menos menos negativos, reduzindo a propensão à ação impulsiva estimulada pelo alerta e facilitando o controle cortical sobre o comportamento. Então, ela na verdade é o nosso termômetro do cálculo de risco. Ela nos dá a noção da necessidade ou não de termos medo e de estarmos ansiosos. Quando nós temos uma situação de conflito, nós podemos ter dopamina e outros neurônios sinalizando para agirmos, como enfrentar o que quer que seja que está causando o conflito, e a serotonina sinalizando para a gente evitar a ação com foco na avaliação de risco, numa relação de antagonismo. O quanto você está confiante de que terá sucesso com aquela ação. Você deve enfrentar essa situação ou se esquivar? No equilíbrio entre a busca da recompensa imediata versus aguardar por recompensas futuras, a serotonina trabalharia em favor do córtex pré-frontal, que nos permite o planejamento a longo prazo, enquanto a dopamina trabalharia em favor do complexo amidaloide, que está mais interessado na recompensa imediata. Por outro lado, a serotonina em desequilíbrio patológico pode causar desordens de ansiedade, crises de pânico e erros de avaliação dos comportamentos a serem ativados em diferentes situações. No nosso exemplo, nada de mal aconteceu com você enquanto os tubarões estavam presentes, apesar de você ter uma avaliação de incerteza sobre a situação. Você estava se segurando, agindo conforme a sua avaliação racional, mas também pronto para agir instintivamente caso algo desse errado. Nós chamamos essa incerteza que já está preparada como incerteza esperada. Você sabe que pode estar errado, já sabe que há uma incerteza envolvida na situação. Já no caso dos corais, você foi pego de surpresa, com algo que deu errado sem você ter previsto essa possibilidade.
Você tinha certeza de que nada daria errado naquela situação, e isso é chamado de incerteza inesperada. Não havia razão para você contar com algo dando errado enquanto admirava os corais, mas deu. Então aqui nós vemos novamente a ação de dois neuromoduladores, dessa vez sinergicamente. A noradrenalina é o nosso sinalizador de surpresa. O locus coeruleus, que é a área que libera a noradrenalina, inerva os núcleos colinérgicos. E os núcleos colinérgicos, então, liberam acetilcolina em grandes áreas encefálicas, nos colocando em alerta, o que nos faz receber com mais evidência as informações necessárias para a gente agir rápido diante de algo inesperado. Aqui nós temos que lembrar que o hipocampo, que é aquela estrutura que fica atrás do complexo amidalóide, lá na parte medial do lobo temporal, tem como função trabalhar junto com o córtex pré-frontal para colocar as nossas memórias já armazenadas em uso. Quando nós temos uma incerteza esperada, tipo, aqui alguma coisa pode dar errado, nós estamos com a nossa acetilcolina alta, mas não tão alta. Então, nessa situação, nós estamos deixando o hipocampo funcionar para que a gente use dados que nós já temos para lidar com os possíveis imprevistos, ou melhor, com as alterações que nós já prevíamos que poderiam acontecer. Então, nós estamos trabalhando com premissas para enfrentar a situação. No caso da incerteza inesperada, quando você é pego de surpresa em resposta à ativação da noradrenalina, durante alguns momentos a acetilcolina eleva muito os seus níveis. E com isso você passa para um modo onde o córtex está mais ativo e receptivo a diversas informações. Você não tinha premissas de que a coisa podia dar errado. Então a situação é nova. E as informações que vêm do ambiente, elas ganham importância. Porque você precisa agora responder adequadamente a algo que você não conhece. É quando você volta a mergulhar observando tudo à sua volta, tá? No nosso exemplo. A noradrenalina, então, ajuda no ajuste comportamental a uma situação que mudou. E a acetilcolina mais aumentada que o normal ajuda a processar essas novas informações recebidas nessa situação não prevista. Aqui, na verdade, o que acontece é que há uma interferência sobre o armazenamento de memória, de forma que a nossa circuitaria neural seja alterada para inserir essa nova possibilidade de erro numa próxima ocasião. Isso acontece pela ação tanto da noradrenalina como da acetilcolina no córtex pré-frontal e no hipocampo. Por isso, no nosso exemplo, você toma a decisão de que numa próxima oportunidade você não se afastará do grupo, o que te ajudaria a evitar alguma outra situação similar a que você passou. Então, você aprendeu. Aqui também cabe chamar a atenção de que sua reação imediata, quando foi jogado pela corrente de água, foi ir para a superfície. Essa reação é acionada automaticamente, instintivamente. Nesse momento específico, quem tomou conta do seu comportamento foi a sua amígdala. Os níveis de histamina, que é um outro neuromodulador liberado por hormônios hipotalâmicos do núcleo supramamilar, aumentam agudamente em consequência da detecção de perigo feita pela amígdala. Com a histamina aumentada, todos os demais neuromoduladores relacionados com os níveis de alerta também são aumentados. O córtex pré-frontal nessa situação fica inibido, porque ele não pode atrapalhar. Pensar racionalmente agora seria te lentificar. Então, ele é inibido para você poder agir instintivamente. A sua substância cinzenta periaquedutal, que fica no mesencéfalo, foi ativada e fez você fugir subindo para a superfície. A hipofunção cortical acontece em momentos de estresse intenso e a ativação da substância cinzenta periaquedutal induz comportamentos de fuga, paralisação ou enfrentamento com ativação concomitante de neurônios opioides, que literalmente nos anestesiam, nos preparando para o pior. E através das conexões da amígdala com o hipotálamo, nós também temos o acionamento intenso do sistema nervoso autonômico simpático, com a liberação de adrenalina na corrente sanguínea, o aumento da pressão arterial, o aumento do tônus muscular, tudo num preparo para a luta pela vida. Por fim, você termina o seu dia satisfeito. Foi um dia agradável, com uma tensão aqui, um susto ali, mas nada de pior aconteceu. A sua missão foi cumprida, seu objetivo foi atingido e você ainda aprendeu com a experiência. Uma sensação de calmaria começa a te envolver, você está, na verdade, bem cansado depois de tantas emoções. Já está de noite, o caminho para sua casa estava relativamente escuro, o seu hipotálamo, que tem uma área chamada área pré-óptica hipotalâmica anterior ventromedial, bens a Deus, né? Está cheia de adenosina.
um produto da quebra do ATP que se acumula especialmente nessa região no sistema nervoso ao longo do dia. A adenosina está num nível alto, o que torna esses neurônios mais ativos. Além disso, pela redução da luz, os seus níveis de melatonina começam a aumentar. A melatonina é um hormônio regulador do sono, que é liberado somente quando os níveis de luminosidade caem. A ação da melatonina no hipotálamo posterior e a ação da adenosina no hipotálamo anterior acionam neurônios inibitórios que começam a reduzir a ação dos núcleos que liberam neuromoduladores favoráveis ao alerta. A histamina, a serotonina, a noradrenalina, a acetilcolina e dopamina. Com a inibição progressiva da atividade de todos esses núcleos, nós começamos a ficar sonolentos. Uma área específica do tálamo que estava inibida ao longo do dia, chamada núcleo reticular do tálamo, começa a se ativar e a tomar conta do funcionamento do restante das estruturas talâmicas. O tálamo vai perdendo a capacidade de retransmitir informações vindas da periferia para o córtex, vindas dos sistemas sensoriais para o córtex. E lentamente a gente vai perdendo a consciência. O ritmo de ativação do córtex passa a ficar igual ao do tálamo, tomado pela ação dos neurônios reticulares talâmicos. Dessa forma, a gente cai no sono e a gente inicia todo aquele processo de consolidação de algumas memórias, esquecimento de outras memórias, renovação energética, tranquilidade, momentos de agitação também, sonhos, regulação hormonal, modulação imunológica. A gente tem paralisia muscular em alguns momentos, entre várias outras coisas que acontecem durante uma noite de sono. Só que uma noite de sono é tão complexa que isso fica para uma outra oportunidade. Eu quero agradecer muito por você ter paciência para acompanhar essa apresentação. Em nome da Liga Acadêmica de Neurociências, eu agradeço o convite e me coloco à disposição. Até a próxima!